Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, sou morena, tenho os cabelos escuros, curtos na altura dos ombros, mas hoje estão presos. Eu tenho os olhos bem pretinhos, um sorriso bem largo, estou vestindo uma jaqueta jeans, uma blusa preta e branca e estou aqui no estúdio da Multirio para dar essa aula para vocês. Pessoal, na aula Revisão de Texto, Gênero, Finalidade e Interlocutor, a professora Aline, ela nos contou a história ticuna, aquela história indígena, sobre o sol. Vocês lembram? Então, a professora Aline, ela destacou as características desse gênero textual que é a narrativa. Ela destacou também qual é a sua finalidade, né? Para que serve esse texto, a quem esse texto se dirige, né? Que é o interlocutor desse gênero textual. E hoje nós vamos ficar ligados em outros gêneros textuais que eu trouxe para vocês. Então, fiquem ligados. E como estamos falando sobre textos indígenas, né, até aqui, hoje eu trouxe alguns livros para vocês. Olha só, tcharam, tcharam, de um escritor maravilhoso, que é o Yaguaré Yaman. Você conhece o Yaguaré Yaman? Você já ouviu falar dele? Você sabe quais são as obras dele? Não sabe? Então fique ligado nesse texto aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O autor Yaguaré Yaman é escritor, ilustrador, professor e artista plástico indígena nascido no Amazonas. Filho do povo Maraguá, formou-se em Geografia pela Universidade de Santo Amaro, UNISA. Depois de lecionar e dar palestras de temática indígena e ambiental por 6 anos em São Paulo, Yaguaré retornou para o seu povo, onde atualmente é liderança e luta pela demarcação de suas terras tradicionais. Autor de 11 livros infantis e juvenis, Yaguaré fala, além do Maraguá, seu idioma nacional, o Nhengatu, tupi moderno, o tupi antigo e o português. Yaguaré atualmente mora na aldeia Iaguauajá, na área indígena Maraguapagi, no rio Abacaxis. É filiado ao NEARIM, Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Faz parte do Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual e pertence à Academia Parintinense de Letras. Pessoal, esse texto veio aqui, no final do livro falando tupi. Mas se vocês repararem, em todos esses livros aqui, vocês vão encontrar um texto como esse, que fala sobre o autor do livro. Todos os livros que vocês encontrarem, vocês vão encontrar uma partezinha do livro que falou sobre o autor ou sobre a autora do livro, quem escreveu esse livro, que traz os dados sobre a pessoa que escreveu o livro. Vocês estão ligados em que gênero textual é esse, gente? É a biografia. Sabem o que é uma biografia? Estão ligados? Então se liga aí. Biografia. A biografia é um gênero textual que relata a vida de uma pessoa, apresentando suas principais ações e experiências. O texto é comumente escrito em terceira pessoa, mas também pode ser escrito em primeira pessoa. Mas aí muda o nome, gente, porque aí ele recebe o nome de autobiografia, ou seja, uma biografia de si, uma autobiografia, entendeu? Bom, a sua estrutura também se inicia com a apresentação da pessoa biografada, seguida dos relatos cronológicos de sua vida, ou seja, de acordo com as datas em que aconteceram. E, por fim, apresenta uma conclusão que destaca a importância dessa pessoa para a sociedade ou a sua condição de vida atual. Pessoal, como eu já disse, a biografia está presente em todos os livros, né? Sempre tem uma partezinha que mostra a biografia. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse livro aqui, Pegadas do Curupira, onde que está a biografia? Ah, ele tá aqui, ó. Tcharam. Esse aqui vem aqui, ó, na orelha do livro. É muito comum a gente encontrar também a biografia do autor na orelha do livro. Vá lá na biblioteca da sua escola, na sala de leitura, que você vai encontrar uns livros, com a biografia assim na orelha. Mas tem um outro texto aqui na contracapa do livro. Será que aqui também é uma biografia? Será? Vamos dar uma olhada aí em que texto é esse. Tuim, o índiozinho, andava muito triste. Ao se mudar com sua família para as imediações do rio Abacaxis, se distanciou de todos os amigos. Curucaua, o pequeno curupira, também sentia falta de um amigo para brincar e cuidar da natureza. Tuim queria ser um grande caçador, respeitado por sua força e ousadia. Curucaua queria apenas proteger a floresta, preservar a mãe natureza.
Quem procura um amigo, acaba encontrando. Descobriram-se seres diferentes. Tuim caçava e se alimentava de carne. Kurukawa revivia os animais mortos, curava os doentes e alimentava-se de frutas. E na diferença, a aprendizagem. Ambos tinham muito para ensinar um ao outro. Gente, esse texto também é uma biografia? Se fosse, teria que trazer os dados sobre o autor, né? Esse texto não é uma biografia. Mas antes de falar qual é o nome desse gênero textual, eu vou ler um outro texto aqui que veio atrás de um desses dois livros aqui. E vocês vão me dizer de qual livro esse texto fala sobre. Mimbaé etá nanderquabe pamé, nanderequabe icobé mbaé. Nanderequabe, oré, icobé, catupiri-supé, inderê, valorizar, iené, retamá e cuçabá-supé. Não entendeu? Então você precisa ler esse livro. Nele, além de descobrir o significado dessas palavras, você vai aprender, entre outras coisas, que boa parte do que falamos em português aqui no Brasil tem origem na língua tupi e que é fundamental conhecermos a cultura indígena para descobrirmos mais sobre todos nós, brasileiros. E aí, gente, já sabem de qual livro aquele texto vem? Falando tupi ou Contos da Floresta? Ah, falando tupi, vocês estão ligados. É porque, gente, esses textos, tanto o texto, né, do que estava aqui no livro do Curupira, quanto esse do Falando Tupi, são textos do gênero textual sinopse. Você sabe o que é uma sinopse? Estão ligados? Então fique ligado. Sinopse. A sinopse é um texto essencialmente expositivo que apresenta de forma resumida o conteúdo de um livro, ou de um filme, ou de um espetáculo musical, ou teatral, né? Um monte de produção assim cultural. A sinopse é um texto que apresenta esse tipo de produção, geralmente com a intenção de antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra. Ou seja, esse gênero textual, gente, a sinopse, nos ajuda muito quando nós vamos escolher um livro para ler, ou quando a gente vai escolher um filme para assistir, ou um espetáculo de teatro para assistir, ou de dança, entendeu? Pessoal, esse gênero textual, sinopse, ele é muito importante para as nossas escolhas culturais. Que tal vocês irem lá na sala de leitura da sua escola e lerem algumas sinopses de alguns livros, para vocês poderem escolher melhor o livro que vocês vão querer ler? Ou que tal vocês pesquisarem a biografia de um autor favorito? Ou, gente, vocês podem até escrever a autobiografia de vocês. Eu tenho certeza que vocês ficaram ligados na aula de hoje e estão preparadíssimos para escrever uma biografia, ou pesquisar uma biografia, ou escrever uma sinopse, ou procurar através de uma sinopse o livro que vocês querem ler, até indicar para um colega de vocês. Eu sei que vocês ficaram ligados. Até a próxima, pessoal!